Esse livro, ele se propõe a ser um diagnóstico, tá? Porque é onde estamos. Com o diagnóstico, de uma forma geral, eu achei ruim, de bem ruim, ciência de péssima qualidade, tá bom? Então gostei muito dessa parte, parabéns pros meninos. E aqui no livro amarelo, tem aqui a prova cabal de que o MBL concorda com a visão econômica do Fernando Haddad. Eu vou ler aqui o trecho pra vocês. Salve galera, hoje eu vou trazer aqui o review, minhas anotações e minha crítica ao livro amarelo, o livro aí do MBL, o primeiro fascículo, que é o Onde Estamos. Queria agradecer o seguidor do MBL que me mandou. Não vou falar o nome dele porque eu não sei se pode falar, eu não perguntei pra ele e tal. Mas, como eu prometi, vou fazer aí um review sobre as ideias aqui postas, minhas críticas e meus elogios aí. E eu espero que vocês entendam e gostam desse vídeo, tá bom? Mas antes disso, já deixa o like, já se inscreve no canal e rumo aos 100 mil aí, beleza? A intenção de fazer essa crítica a esse livro é para qualificar o debate. São três coisas que eu sempre elogiei no MBL, apesar de ter uma ideologia totalmente oposta a deles, né? Eu sou anti-neoliberal e eles são neoliberais, né? Então, o meu objetivo político, da minha corrente política, é superar o neoliberalismo, né? Mas, apesar disso, eu sempre tive três elogios ao grupo ali. Uma é a questão da organização deles, eles são muito organizados, então isso talvez sirva também para minha corrente política, aprender como eles fazem e ter esse nível de organização. O segundo é que jovens que entendem que a mudança do país está através da política, que o que tem falhado para a gente é a política. Terceiro é colocar as suas ideias em um livro para que pessoas que discordam possam pegar esse livro e escrutinar, né? Falar assim, ó, isso aqui tá errado, isso aqui que eu não concordo, não tá errado por isso e por isso e por isso. Estou aberto para diálogo, eu tô querendo ler os 4 fascículos que já publicados primeiro, para depois tentar buscar aí uma trocação de ideia com o Ricardo Almeida. Acho que a pessoa mais apropriada para conversar sobre isso, trocar uma ideia. Aí eu tenho o contato do meu amigo Paulo Cruz, que faz parte do movimento, então talvez rola algum tipo de interação, né? Consigo fazer uma ponte e quem sabe no futuro a gente possa trocar essa ideia, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho para falar sobre o livro é a questão que o livro ele escolhe basicamente montar ali a tese do Bostil. Todo mundo na internet já deve ter visto que é aquela galera que fica trocando o nome de Brasil por Bostil. E aí fica ressaltando as coisas negativas do Brasil. Então, tá tendo muito tigrinho por aí, olha aí, o Bostil é osso. Tá tendo muito assassinato por aí, olha aí, o Bostil é osso. Tá tendo muito subcelebridade se tornando famoso e o sonho das crianças é ser uma subcelebridade. Olha aí o Bostil. Então essa tese de transparecer que o Brasil é um conglomerado de merda, conglomerado de coisas ruins e que esse é o resumo ou o suco do Brasil. Então o livro traz essa questão do Cruzeiro do Neymar. Então durante todo o livro, durante todos os assuntos, as questões vão sendo costuradas por essa crônica do Cruzeiro do Neymar. E aí o segundo ponto é que acaba ficando um pouco discrepante. Um livro que tem como objetivo ser a espinha dorsal ideológica de um partido político que se propõe a mudar o país, ele usa como fio condutor da sua tese partidária, do seu adensamento ideológico, o Cruzeiro do Neymar, eu achei um pouco discrepante. E além disso, tem uma grande problemática que vem se acumulando nas posições do MBL, né, nas posições principalmente da sua cúpula, que também não é diferente do livro, que é essa visão antinacionalista, né? Essa visão da classe média brasileira de uma forma geral. Isso não é só um problema exclusivo da direita ou do MBL. É um problema generalizado na classe média alta brasileira, que é entender o Brasil como se fosse um espectador de fora, e como se não fizesse parte do povo, como se não fizesse parte da dinâmica cultural brasileira. É como se fosse um ser superior que está observando aquela casta de inferiores ali tendo prazeres ou tendo atitudes que não são compatíveis com essa outra categoria de seres humanos superiores que está ali observando. Isso não é só um problema do MBL, isso também é um problema da esquerda de uma forma geral, essa esquerda acadêmica que a gente fala. A perspectiva e a narrativa das coisas é sempre como se fosse um ser superior de fora e olha como esse povo é inferior. Então é muito presente nesse livro durante todo o momento. Pessoal, tô regravando aqui essa parte porque deu algum problema no arquivo e eu não quis regravar tudo, tá bom? Então, supere. Vamos começar a falar sobre educação. Tem um problema de metodologia científica, ou seja, baixa qualidade da metodologia científica. Como é
uma metodologia científica eficiente, boa? Você tem uma hipótese, uma percepção, uma pergunta. Por exemplo, eu tenho uma hipótese da educação brasileira que existe um problema de superlotação nas salas de aula e que se diminuir a quantidade de aluno por sala de aula, vai melhorar muito a qualidade do ensino. Isso é uma hipótese. Aí você vai buscar dados que confirmem ou refutem a sua hipótese. E disso você vai tirar a conclusão, beleza? Aqui no livro, por diversas vezes, eles fazem ao contrário, ou seja, fazem uma ciência de baixa qualidade. Eles têm uma conclusão, como por exemplo, agora eles têm uma conclusão de que existe um problema na questão da pirâmide educacional, no financiamento da pirâmide, né? Você gasta mais com ensino superior e menos com ensino de base, que isso é um problema. Então eles têm essa percepção, que seria a hipótese. Mas eles tratam isso como conclusão. Eles vão buscar dados para embasar aquilo, ou seja, o famoso viés de confirmação. Só que aqui acontece uma coisa totalmente que é bizarra, porque os dados que eles buscam mostram justamente o contrário da tese deles, e mesmo assim eles buscam os dados, deixam os dados aqui, e na hora de fazer uma conclusão eles vão para um assunto que não tem nada a ver com o que está sendo tratado aqui. Então vou pegar aqui um exemplo. Na página 20, eles falam sobre o financiamento da educação brasileira. Presta atenção aqui agora, tá bom? Os números são tão assustadores quanto um maremoto, ou visualizações do pose do rodo no YouTube. Lembra que eu falei para vocês que o fio condutor é a tese do Bostil, o Cruzeiro do Neymar? Tá aqui mais um exemplo. Num total de 50 países da OCDE, o Brasil ocupa a terceira pior posição no investimento com educação básica, ficando acima apenas do México e da África do Sul. O leitor tem noção do que isso significa? Nosso distinto governo destinou $3.500 anuais per capita, tá, por cabeça, enquanto a média dos países da OCDE é de $10.900 por cabeça. Ou seja, investe vergonhosamente 3 vezes menos que os países mais ricos em educação básica. Ponto. Tá? Os dados aqui mostram um problema de subfinanciamento na educação básica brasileira. Os dados aqui, bem claro, nós investimos 3 vezes menos que países desenvolvidos com educação básica, que é um problema que o dado está trazendo para a gente. Tá? Agora escuta agora, como ele tenta agora introduzir do nada a tese da pirâmide de investimento e como que seria um problema isso. Vê agora, ainda na página 20. Mas não basta sermos criaturas das regiões abissais no quesito educação. É preciso uma certa dose de esquizofrenia para o Brasil. Coloca o capacete que lá vem pedrada, diria o nobre Zé Felipe, que é um dos famosos presentes no Cruzeiro do Neymar. Sem justificativa alguma e resultado algum, quando se trata de investimento em educação superior, nosso país se iguala aos países mais ricos. Então ele coloca do nada aqui, né? Como se fosse esquizofrênico, né? O Brasil investir menos do que em educação base do que investe em educação superior. Então ele já coloca ali, né? No próprio enunciado ele já coloca como se existisse um problema. Aí conclui. Daí temos um festival de incoerências na educação básica, sobretudo na pública. Só é explicável por uma total ignorância dos nossos burocratas sobre a situação das escolas. Ora as bolas. Aí você pode olhar para mim e falar, pô, Tamir, mas é verdade, se investe menos em educação de base e mais em educação superior. Mas nesse mesmo relatório que ele buscou aqui, mostra que os outros países da OCDE, ou seja, a média dos outros países da OCDE, também funciona em sistema de pirâmide. Também se investe mais em educação superior do que em educação de base. No ensino de base, a média de investimento é de $10.900, como ele fala aqui. E no ensino superior dos países da OCDE é de $14.735. Ou seja, mais do que se investe na educação de base. Nesse estudo também mostra que a média da OCDE de matrícula de jovens no ensino superior é mais que o dobro da média brasileira. Enquanto a média da OCDE está matriculando 44 jovens de cada 100, o Brasil está matriculando 21 jovens de cada 100. Então, a gente gasta um pouquinho menos em ensino superior per capita e, além disso, a gente matricula menos da metade de jovens, pelo menos na perspectiva de inclusão. Então aqui, você viu que quando ele vai buscar os dados, ele esconde essa parte, coloca a pirâmide como se fosse um problema. O que os dados mostram é que existe um subfinanciamento na questão da educação base. Ele passa totalmente despercebido e agora ele vai gerar uma conclusão. Vamos ver qual a conclusão que ele gera a partir desses dados colocados. Na página 23. Curiosamente, ao olharmos para o montante destinado à educação em 2024, 108 bilhões de reais, com o fim do teto dos gastos, é fácil perceber que essa dinheirama não deve alterar em nada nossa situação. Continuaremos à deriva, pois o que deve haver, na verdade, é maior eficiência e eficácia
nos direcionamentos dos gastos com educação. A conclusão dele, com aqueles dados que a gente viu, a conclusão dele é que tem uma dinheirama, no embasa da onde que ele está falando que o valor destinado, 108 bilhões, é dinheirama ou não. Os dados que ele trouxe, na verdade, mostram o contrário, que falta dinheiro tanto na educação base quanto para incluir mais pessoas no ensino superior. Esse dado ele não trouxe, tá? Eu que trouxe. Mas a gente viu ali no próprio relatório que ele citou. E a conclusão dele é que o problema está na eficiência ou eficácia. Lembra que eu falo para vocês que liberal tem um problema, que ele sai de casa para resolver um problema, ele vai lá, arruma um outro problema que não tem nada a ver com o problema que você pediu para ele resolver, e ele volta com 2 problemas. O que ele saiu para arrumar e um outro que ele arrumou do nada lá. Ah, Tamir, então você quer dizer que não tem problema com eficiência e eficácia dos gastos brasileiros? Eu acho que sim. Muito provavelmente eles também acham. O problema é que ele não trouxe nenhum dado para embasar essa percepção, essa hipótese dele. Por isso que a ciência é ruim. E mesmo assim, ele chegou nessa conclusão que não estava nem sendo discutido na própria proposta que ele põe aqui. Em nenhum momento ele discute sobre a eficácia dos gastos aqui. Ele só fala que as coisas não funcionam, mostra um problema de subfinanciamento, e depois chega numa conclusão que não tinha nada a ver com o assunto. Além dessa conclusão de eficácia e eficiência, eles vão para um assunto aqui de modelo de educação. Vamos lá, vamos ler sobre isso. Página 24. Muito do que se tem visto na atualidade, no discurso pedagógico contemporâneo, é a ideia de que a escola e os professores devem se apropriar de toda a tecnologia disponível. Recursos audiovisuais, realidade virtual, lousa digital, gamificação, a fim de tornar a escola e a aprendizagem mais atrativa para nativos digitais. O chamado modelo tradicional, conteudista, com lousa, carteiras enfileiradas e toda aquela parafernália analógica, caderno, lápis, caneta, borracha, estaria ultrapassada e seria incapaz de chamar a atenção do aluno para a importância da educação. O fato é que nada disso importa se a escola não firmar e reafirmar o seu papel primordial, que é a educação enquanto transmissão de conhecimento e de valores complementares aos da família. E a escola é, essencialmente, o lugar do arcaico, do legado da valorização do passado, de onde provém os conhecimentos a ser transmitido. Sem isso, não há vislumbre de futuro, sequer a presente. A pedagogia contemporânea, ao inverter o paradigma e direcionar a fonte do conhecimento para o próprio aluno, fazendo do professor um mero facilitador do processo, nas chamadas metodologias ativas, destruiu a figura do mestre, do modelo exemplar, daquela figura que se deve respeitar, porque, afinal de contas, conhecimento é autoridade. Mas no Cruzeiro do Neymar, a autoridade vem de outras fontes, vem da quantidade de seguidores, de views, de engajamento, vem de ser amigo do algoritmo e, no auge dos auges, ser amigo do próprio Neymar. Aí voltou aqui a tese do Bostil, né? Você vê como a tese do Bostil vem costurando tudo. Muito bem, essa questão da autoridade do professor é uma perspectiva que eu já vi o meu amigo Paulo Cruz falando por aí. Inclusive no vídeo que ele fala por que deixou de ser professor, ele conta o relato dele com a questão de autoridade durante todos os anos que ele deu aula, né? Durante toda a experiência dele dentro de sala de aula no ensino público. Eu acho muito válido, respeito a opinião do meu amigo, acho que ele está falando a verdade. Pelo que eu entendi, a maioria da parte da carreira dele foi feita em ensino médio e nos anos finais do Fund 2, então tem um problema de ser crianças mais velhas e tal. Porém, entretanto, todavia, não dá para um programa partidário, para uma proposta partidária, uma leitura da conjuntura, da situação atual, um programa partidário levar em consideração apenas a experiência singular de um professor. Pode ser uma hipótese a ser testada, mas o que eu esperaria aqui é que essa hipótese do Paulo Cruz fosse embasada, e não que isso seja a percepção singular, o exemplo anedótico do Paulo Cruz seja suficiente para embasar que existe um problema na metodologia da educação nacional brasileira e por isso vai ser mudada. Não me parece razoável que se enxergue um problema na educação nacional tendo como base a visão singular de um professor. Não me parece razoável. Próxima parte, economia. A sensação que eu tive, né, é que é um desenvolvimentista puxando a coisa, só que tinha um liberal por trás, tentando contorcer o diagnóstico do desenvolvimentista para caber nas narrativas liberais. É exatamente essa a sensação.
Então, tem ali um desenvolvimentista buscando os dados, mostrando um pensamento, coisa do tipo, e aí as conclusões pareciam sendo liberal. Então, ele pega aqueles dados colocados pelos desenvolvimentistas e tenta torcer aquilo para caber em algumas narrativas liberais. Apesar disso, né, apesar dessa confusão e dessa leitura meio que caótica da questão econômica, ainda saem algumas conclusões muito interessantes, mas também por essa dinâmica que eu acabei de explicar, também saem aquelas velhas conclusões bizarras, muito conhecidas de liberais, né? Então vamos lá. A primeira conclusão boa que saiu aqui do livro é que há o quase fim da ilusão do livre mercado. Na página 62, eles falam sobre a questão do processo da Dilma. Então vamos lá. Economistas divergem quanto às perspectivas. Enquanto os liberais apontavam para distorções na alocação de recursos e um aumento da inflação, os desenvolvimentistas criticavam a timidez das políticas industriais frente às pressões competitivas globais. Entre os opostos, o desastre industrial brasileiro não agradou ninguém. As conclusões. Dessas experiências, algumas lições poderiam ter sido aprendidas. Deixo aqui algumas que percebi. Primeiro, ficou claro que o aumento da rentabilidade não garante investimento industrial. Importante, viu? Importante conclusão. Ou seja, você diminuir custo. Né? Lembra aquela questão que eu falo da CLT? Vou diminuir custo na folha salarial. Esse diminuir custo vai aumentar o investimento em questão industrial, ou seja, vai aumentar a capacidade produtiva ou a eficiência, né, com maquinário, coisa do tipo? Não necessariamente. Então aqui, primeiro, ficou claro que o aumento de rentabilidade não garante investimento industrial. Segundo, uma classe empresarial afeita ao protecionismo não adere automaticamente medidas produtivistas. Isso aqui é bem liberal, assim, né? Tipo assim, classe empresarial afeita ao protecionismo, né? Ou seja, ainda não entende que não existe indústria, não existe setor privado competitivo em escala global sem o seu Estado forte por trás, criando um cenário e um ambiente favorável a essas indústrias do setor privado. Ainda não existe, né? Então ele chega aqui nessa conclusão. Por isso que eu tenho a impressão de que tinha um desenvolvimentista diagnosticando e um liberal tirando as conclusões, né? Terceiro, os esforços foram insuficientes para competir globalmente e acompanhar a onda da terceira revolução industrial. E, por fim, ficou evidente a necessidade de um regime cambial competitivo para ressuscitar o desenvolvimento produtivista, muito importante. Ou seja, reconhecendo que o câmbio, a manipulação do câmbio, interfere diretamente no setor produtivo. Aí depois continua nessa boa e velha ilusão do Elon Musk, é quase a descrição do mito da garagem, né? Eu vou ler aqui para vocês aqui uma parte. Por exemplo, Elon Musk, a vender o Zip2, tinha alguns milhões de dólares em suas mãos e muitos anos pela frente. Eram finais dos anos 90 e ele poderia simplesmente viver uma vida de milionário nos Estados Unidos da América. Em vez disso, ele insistiu novamente e quase quebrou, mas venceu e continua vencendo e continua arriscando. Pode perder algum dia? Claro, ele não é a banca. Contudo, ele apenas está vencendo, e boa parte de suas vitórias derivam do espírito insaciável de arriscar. Aquele que não se fragiliza diante do medo acaba por largar na frente dos demais. É uma forma poeta, né, do mito da garagem, né? Desconsiderando todo o entranhamento e toda a fonte de lucro do Elon Musk, está empiricamente entranhado com a questão do Estado norte-americano. Totalmente. Não é por causa do risco, é por causa do Estado norte-americano. Não tem a ver com o livre mercado. Em nossa economia de redes, as Big Techs são as que se apresentam como soberanas e a pairar acima da fria institucionalidade. As Big Techs desempenham um papel crucial na estrutura econômica contemporânea. Embora Peter Thiel possa parecer distante de um banqueiro comum em muitos aspectos, ambos compartilham uma visão fundamental. A competição genuína muitas vezes resulta em perdas. Thiel, conhecido como fundador da PayPal e um investidor em gigantes como LinkedIn e Meta, cujas plataformas monopolizam seus respectivos setores, sustenta que a competição tende a reduzir os lucros. Esta redução nos lucros pode, por sua vez, limitar a capacidade de reinvestimento das empresas. Assim, o capitalismo e o livre mercado frequentemente se revelam como sistemas antagônicos, onde a realidade econômica muitas vezes contrasta
com as suas concepções idealizadas. Então aqui uma parte muito legal, apesar de não reconhecer aqui, mas essencialmente ele acaba afirmando isso, né? Que o livre mercado e o capitalismo são coisas totalmente antagônicas. Aqui também um outro ponto interessante no setor de economia é que o MBL ele concorda com a Haddad. Eu sempre tenho falado isso e os meus amigos aí, fã do MBL, os meus seguidores, gente do chat e tal, fica desesperado quando eu falo que eles concordam. E aqui no livro amarelo, tem aqui a prova cabal de que o MBL concorda com a visão econômica do Fernando Haddad. Eu vou ler aqui o trecho para vocês. Página 78. Com o fim do teto de gasto, o governo criou uma nova regra, o arcabouço fiscal, a fim de permitir mais gastos e, de certo modo, controlá-los. Deste modo, estabelece, por exemplo, que o gasto público seja limitado a 70% do crescimento real da arrecadação do governo, caso a meta das contas públicas seja cumprida. Aí aqui ele lista as medidas do arcabouço, tá? Sobre certo aspecto, o novo conjunto de regras fiscais traz pontos alinhados com o que a literatura econômica sugere. 1. A definição de metas fiscais com base na sustentabilidade da dívida. 2. A adoção de regras fiscais mais flexíveis, tanto para limites de gasto quanto para metas de resultados primários. 3. A ênfase e o estímulo ao investimento público. E 4. Mecanismos para corrigir desvios e orientar as finanças em direção à sustentabilidade. É que ele concorda, né? Ele está falando assim, os pilares do arcabouço fiscal, ou da regra que o Haddad impôs, são legais, tal, né? Ele coloca aqui. Aí vamos ver a crítica que ele tem ao Haddad. Presta atenção na crítica. O problema é sustentar essa posição em nosso difícil cenário brasileiro, com um orçamento extremamente rígido e pouca execução ampla. Ou seja, tudo muito lindo, como as beldades desfilando seus botox e suas próteses na proa do Preciosa. Preciosa é o nome do cruzeiro do Neymar. Mas sabemos que a menor intempérie tudo pode ruir. Vocês estão vendo aqui, ó, eles concordam com o arcabouço fiscal do Haddad, eles concordam. A divergência é que eles acham que o Haddad não conseguirá cumprir. Tá aí a prova cabal, tá, gente? Aí também tem aqui uma questão, ó. Aí também tem uma questão aqui importante, tá, gente? Isso aqui também metodologia importante, ó. Os dados sobre o desemprego parecem, na medida do possível, animadores, pois, segundo o IBGE, que a taxa de desempregados no país diminuiu para 7,8 no final do terceiro trimestre de 2023, correspondendo a cerca de 8,5 milhões de pessoas desempregadas. Ó, isso aqui é uma coisa gravíssima, isso aqui é até reproduzido pelos apoiadores do governo Lula, do Haddad e tal, que é que o desemprego do Brasil tem caído. Não é desemprego, tá? É taxa de ocupação. Tem um conceito importantíssimo aqui. Emprego é uma coisa, ocupação é outra. Beleza? E isso intoxica muito o diagnóstico. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre saúde. Eles começam falando sobre uma questão que eu achei muito interessante. Então, vou ler aqui um pedaço para vocês na página 85. O SUS é um aglutinador de nossa identidade nacional, mas padece de problemas agudos. A falta de estrutura pode ser apresentada na forma de macas enferrujadas, leitos com pinturas desgastadas, falta de professores ou uma relação vaga-paciente pouco equilibrada. Contudo, a certeza da pessoa mais pobre de ter um lugar onde pode recorrer em caso de doença é uma das principais formas de manter a população unida e com alguma esperança, pois nada mais esperançoso que a sensação de estar sozinho. Então é uma leitura muito interessante, tá, gente? Eu não esperava essa leitura de que o SUS é uma grande ferramenta para a questão da integração nacional. E, em última instância, ele é a soberania. Tá bom? Então gostei muito dessa parte aí. Parabéns para os meninos. Um outro ponto que eu queria destacar é que aqui aconteceu novamente a mesma coisa que aconteceu com a educação. Você tem os dados mostrando uma coisa e a conclusão é totalmente inocente. Não tem nada a ver com o que os dados mostraram. Chega a ser bizarro aqui. Na questão da saúde também chega a ser bem bizarro. Vamos lá? Página 86. No Brasil, os gastos do governo com saúde são notavelmente menores em comparação com outros países da OCDE. Essa discrepância é ainda mais evidente quando olhamos para a proporção em relação ao PIB. Na verdade, ocupamos uma posição desanimadora entre os países analisados, perdendo apenas para o México nesse ranking. O cenário é preocupante, especialmente considerando a tendência global de aumento nos custos com saúde. Especialistas em saúde pública destacam que essa queda nos gastos já vinham ocorrendo e agora é agravada pela pressão das novas tecnologias. Ou seja,
Aqui faz um diagnóstico que existe um problema de financiamento no Sistema Único de Saúde. Está sendo subfinanciado, beleza? Além disso, na página 87, eles trazem que existe uma desigualdade regional. Vamos ver? Para piorar, os números de médico por habitantes demonstram nossa desigualdade brutalizante. Segundo os dados do CFM e do IBGE, a média nacional é de um médico para cada 470 habitantes. Essa média é boa e está em acordo com as melhores práticas internacionais. Há pesquisas, como a desenvolvida pela USP, que dizem que o Brasil terá uma média de médico por habitantes superior aos Estados Unidos da América, Canadá e Japão. No entanto, quando olhamos para as regiões Norte e Nordeste, a situação é bastante crítica. Na região Norte, são 950 pessoas para cada um médico, ou seja, quase o dobro da média nacional. E no Nordeste, 750 pessoas para cada um médico. Número acima de 50% superior à média nacional. Bem preocupante. Então, eles mesmos aqui trazem o diagnóstico e vamos ver a conclusão. Se uma coisa podemos aprender com o mundo de celebridades luxuosa é que o gasto excessivo não representa a qualidade do serviço. Peraí, agora atrás você trouxe os dados e era problema de subfinanciamento em relação aos países do OCDE e, além disso, a desigualdade regional estava agravando o problema. A conclusão é, se uma coisa podemos aprender com o mundo de celebridades luxuosas é que o gasto excessivo não representa a qualidade do serviço. O que significa gastarmos menos que o país da OCDE? O que significa? Vamos ver a conclusão? Necessariamente nada. Tá aqui, página 88. Necessariamente nada. Podemos dobrar os gastos, sim, dobrar, e ter um serviço ainda pior. Isso porque esses gastos podem ser investidos somente em burocracia, aumentando as mãos pelas quais o dinheiro fluirá até chegar na ponta. Olha como é que é bizarro aqui. Essa parte acho que é mais bizarra da educação ainda, né? Você vai buscar dados para te mostrar alguma coisa. Você encontra nesses dados, existe um problema de subfinanciamento, existe um problema de desigualdade regional, e a conclusão é gastar mais não vai resolver nada. Gastar mais pode resolver nada porque pode ir tudo para burocracia. Não faz sentido nenhum, gente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Chega a ser gritante isso aqui. Aí, além disso, gente, tem aqui uma coisa também, agora um ponto positivo, né? Que é aqui que rechaça o privatiza já, tá? Na página 90. Também não podemos pensar a partir da solução neoliberal padrão. Privatiza já. Somos um país em crise, uma eterna crise que se arrasta e nunca se acaba. Podemos observar como Portugal, durante a crise do euro, conseguiu lidar com seus problemas de saúde. A política implantada pela Troika, organismo tripartite composto por Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu, foi altamente restritiva e buscou racionalizar completamente os gastos em saúde. Sem dúvida, gerou um alívio nas contas do país, mas gerou um sistema de saúde deficitário a longo prazo, que agora está colapsando. O Brasil não pode pensar no desinvestimento no SUS como solução para a sua crise. Gostei aqui, tá, gente? Rechaça ali de uma vez por todas aí esse privatizar já, muito interessante, tá? Tem que ver agora se os representantes do MBL nos parlamentos brasileiros estão aí votando de acordo com isso, né? Para finalizar, pessoal, meio ambiente e soberania, talvez o ponto alto do livro, uma leitura bem interessante, é uma leitura muito semelhante também à do Aldo Rebelo. Eu sei que os meninos lá têm contato com o Aldo, talvez possa ter tido influência aqui na escrita, mas ele explica muito bem como o meio ambiente é usado por potências estrangeiras para frear o desenvolvimento brasileiro, mostra diversas hipocrisias aqui que se são públicas. Tem uma questão aqui sobre que ele fala sobre a dívida externa do país, mas é uma coisa bem tangenciável, então não vou entrar nesse negócio, beleza? Mas aqui uma coisa que me chamou bastante atenção, eu queria deixar aqui de destaque para essa parte, é aqui, ó. A página é 104, tá, gente? Nós podemos colocar a culpa toda nos gringos, afinal, nós aceitamos essa condição de inferioridade ao ponto de estrangeiros acharem que podem ser fiscais de como cuidamos da nossa terra. A superioridade econômica e bélica dos países desenvolvidos lhe garantem algo que perdemos: soberania. Evidentemente, não queremos cair no discurso de que devemos romper com todos os acordos e fazer o que bem entender com o meio ambiente. Ao contrário, almejamos soberania sobre o nosso território para executar políticas e desenvolver tecnologias que não causem danos ambientais a partir de nosso próprio entendimento do que é o melhor desenvolvimento.
O país precisa saber cuidar de si mesmo, atingir logo a maturidade e continuar a inovando para plantar mais em menos territórios, usar defensivos cada vez mais avançados e menos prejudiciais, variar nossas matrizes energéticas como fontes limpas e diversificadas. Nosso Código Florestal, que existe desde 1930, é hoje um dos mais restritivos do mundo. 80% das terras do produtor rural precisam ser obrigatoriamente preservadas e não utilizadas para o plantio. Que país do mundo segue regras tão rígidas? Contudo, mesmo assim, somos tratados como incendiários destruidores de floresta por celebridades da artes como Leonardo DiCaprio e figuras pitorescas como Greta Thunberg. Beleza? A solução para as questões ambientais no Brasil passa necessariamente pela verdadeira conquista da independência. Ponto alto do livro. Pessoal, esse foi aqui o minha resenha sobre o livro amarelo, tá bom? Tem aqui, depois da parte da educação, tem a parte da segurança, mas aqui é um embrião do que viria a ser a tese da Lei Anti-Oruan, que é muita discussão fiada, sabe? Muita conversinha e pouca materialidade. Aí tem até letra de MC Pose do Rodo aqui dentro, que é sério mesmo. Lixo, tá? Lixo. Sai do ponto nenhum para lugar nenhum. É totalmente descartável. Um conjunto de nada e um conjunto de... A tese, basicamente, é ficar falando sobre a tese do Bostil, né? A tese do Cruzeiro do Neymar e ficar falando dos problemas da segurança que assola a gente, mas não tem diagnóstico nenhum sobre nada. Beleza? Outro ponto final que também é interessante que eu queria deixar. Esse livro, ele se propõe a ser um diagnóstico, tá? Porque é onde estamos. Com diagnóstico, de uma forma geral, eu achei ruim o diagnóstico, tá? Gente, achei bem ruim. Como eu disse, o livro está baseado em uma ciência de péssima qualidade, ou seja, está sendo o contrário de uma ciência de boa qualidade. Então, com um diagnóstico tão feito de uma forma tão... com a qualidade tão baixa, a minha expectativa para as soluções para isso fica um pouco frustradas, assim, comprometidas, tá? Claro que eu vou ler os outros livros, vou trazer aí os meus comentários, mas com um diagnóstico tão ruim, eu acho difícil esse barco caminhar para algum lugar que seja interessante, beleza? Então acho que foi isso, pessoal. O próximo livro, quando eu terminar de ler aí, já está aqui em mãos. O segundo, que é De Onde Viemos, acho que deve ser uma leitura histórica, vamos ver aí, tá? E aí também eu faço review, entrego para vocês. E deixem aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso aí, sobre coisas que vocês não entenderam ou deixaram de entender, tá bom? Tamo junto.